Olá, boa noite. Estamos às 23 horas e 30 minutos do dia 27 de julho de 2023. E este é o terceiro vídeo que nós estamos gravando na série O Poder de Criar. Com esse vídeo nós vamos desmentir algo que foi vergonhosamente editado pelo Unesco. Aqui está a capa, ó. Livro de bolso Correio da Unesco. Tá vendo, ó? As origens do homem. Infelizmente e vergonhosamente, a Unesco se prestou a editar esse trabalho que espalhou o mito que muita gente ainda hoje professa com muita convicção, aliás, com total convicção, de que o homem evoluiu do macaco, mostrando-se esse quadro como sendo a realidade. Aqui nós temos um Pitecos, Australopithecus, aqui nós temos o Ramapithecus, aqui nós temos uma figura falsa, Pithecanthropus erectus, não existiu, e aqui nós temos o Homo erectus, que existiu, como três espécies, Neanderthalensis, esses dois, e esse aqui, Homo sapiens. Essa sequência é completamente falsa. E isto foi demonstrado sobejamente, porque não pode haver uma mudança de espécie, se, como eu disse no vídeo passado, explicaria aqui mais claramente, e eu não estava com esse quadro na mão. Então aqui nós temos Pitecos, que é a espécie macaco, e aqui nós temos um suposto Pithecanthropus, que seria a mistura de Pitecos mais Anthropos, ou seja, o macaco virou homem. Isto foi uma mentira, foi descoberto, porque era a partir de um dente que se percebeu depois que era de um javali ou alguma coisa assim. Mas a partir dessa mentira, se continuou a sequência, fazendo o Homo erectus, que foi dividido em Neanderthalensis e Sapiens. Isso tudo é um mito. E nós vamos mostrar a vocês, nós vamos entrar em detalhes, nós vamos mostrar a vocês uma ampla literatura que desmente isso aí. Vamos só mostrar. Nada mais. Então, aqui nós temos do Dr. John Raymond Rand, Porque Acredito na História do Gênesis, onde ele, num livrinho muito pequeno, mostra as falhas da teoria de Darwin. Primeiro, a idade da Terra e do homem, ele calcula, é matemático. Aliás, ele se baseia em outro matemático. O cálculo não é dele, é de outro matemático, Dr. Morris. O cálculo é feito aqui, nesse livro, Criação ou Evolução. O autor era o maior matemático da sua época e se chama Dr. Morris. Fala da origem do universo, da natureza humana e da realidade básica da religião, aqui examinadas à luz de um debate científico. O Dr. Morris escreve com base em sua experiência de 29 anos de ensino e pesquisa no nível universitário. É atualmente diretor do Centro de Pesquisas Científicas acerca da criação em San Diego, Califórnia. Então, este se baseia nos cálculos deste, que era, na época, o maior matemático conhecido. E esses cálculos, feitos aqui, ele mostra que o Dr. Mori não mostra figuras, só mostra cálculos. Então não tem que mostrar para vocês. Mas, baseado nesta obra,
Então, o Dr. John Raymond Rand mostra que a datação da teoria darwinista está totalmente errada, tanto quanto à origem da Terra, quanto à origem do homem. Vai adiante. Que recorreram à mentira para provar a teoria da evolução. Ele é pesado, pega pesado, viu? Mostra que coexistiram simultaneamente o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, todos dois pertencentes à categoria Homo erectus, portanto, Homo. Ou seja, a mentira é o Pithecanthropus, porque tem Pitheco mais Anthropos. Já Homo erectus, só tem Homo, que equivale a Anthropos na palavra anterior. Anthropos é grego, homem, e Homo é latim. Então, Homo erectus é o mesmo que Pithecanthropus. Aqui ele diz, as duas espécies, o Homo erectus e o Homo sapiens, coexistiram. Então, não há uma evolução de uma para outra, só que o Homo sapiens tinha mais inteligência e então terminou que os Homo sapiens, ocupando em busca de terrenos, de território, então mataram os Homo neanderthalenses, e aí nós hoje só temos o Homo sapiens. Portanto, mas ele começa dizendo que a vida só pode ser reproduzida pela vida. Isso, a frase é de o Dr. Louis Pasteur, omnium vivo ex vivum. Tudo que é vivo procede do vivo. Então, o livro é científico e não é só ele. Nós temos aqui uma coletânea. Eu vou só mostrar a criação do professor Kenneth Taylor, onde ele mostra a complexidade que seria o aparecimento de, vamos dizer assim, criaturas pequeninas como as abelhas, que fazem um trabalho tão perfeito que mais tarde o Dr. Jacques Monod vai descrever o trabalho de uma criatura muito menor, de uma molécula celular, Escherichia coli, e vai dizer que eles trabalham seguindo um programa, e ele chama isso de teleonomia. Todos os animais, ele só fala dos vivos. Depois, então, a ciência vai chegar à conclusão que são todos. Ou seja, uma abelha é programada para fazer o que faz. Ela traz em si um programa no seu DNA. Assim como o Dr. Monod estudou um monocelular, que é a Escherichia coli. Ou seja, uma verminose. Então, uma formiga, a mesma coisa. O que ela faz também para o formigueiro é programada, ou seja, tudo segue um programa. E, concluem eles, se há um programa da formiga trabalhar em favor do formigueiro e esquecer dela, porque ela quer alimentar a formiga rainha-mãe que está aqui, então esse programa supõe um programador. Isso é lógico. Então, baseado nesses dados, ele mostra a fita DNA, onde está gravado esse programa. E aqui ela está se repetindo. Aqui ela vem uma só, e aqui começa a reprodução. Ela se biparte em duas. Aqui ela está uma célula, que vinha aqui uma só, o programa de uma célula, o DNA, vai reproduzir-se em duas células diferentes, e depois vai se partir. Então, o livro é percussiente, mostra em desenho uma célula em detalhes, mostrando que jamais poderia ser feito pelo acaso. Isso foi trabalho feito em laboratórios científicos,
Então, não é tolice, e os darwinistas não conseguem apresentar uma prova. O Dr. Michael Behe disse que foi até a Universidade de Paris, que é a maior depois da do Vaticano, mas a do Vaticano é inacessível, e ele perguntou ao computador, lá tudo é computadorizado, se havia algum trabalho científico sobre a mutação genética. E o computador respondeu, não. Então, se não há nenhum trabalho científico sobre a mutação genética, como é que o idiota do Charles Darwin pode apresentar, num livro que foi divulgado pela Unesco, a teoria da mutação de uma espécie para outra espécie? Então, é um complô para nos manter na ignorância e, finalmente, desacreditarmos em Deus. Pronto, a finalidade máxima é esta. É dizer que Deus não existe. Mas o aparecimento das nebulosas é muito complexo para ser obra do acaso. E existe 1 bilhão de nebulosas no espaço e elas se conectam através de campos eletromagnéticos em 1 trilhão de conexões. Então, tudo isso, nesse imenso universo, é programado. E aí, o Dr. Jacques Monod vai dizer, olha, que a experiência com a Escherichia coli está sendo feita aqui, ó, no laboratório, e fica provado, tá vendo? Nessa vasilha aqui está uma Escherichia coli. Está uma solução de água com alguns ingredientes. E a Escherichia coli vai realizar o seu programa. E em poucos minutos ela vai se reproduzir de 1 em 20 milhões. Como? Fazendo a bipartição do código genético. Aquela fita que nós mostramos a vocês, ela se parte, e quando ela se parte, né, o que era uma célula vai dar 2. E assim fica desmoralizada a teoria, a pseudociência de Charles Darwin. Aqui era só uma célula e ela vai se tornar 2. Isso é a bipartição, né? Mas acontece que uma vai ser a cópia da outra e ambas vão ser iguais à que a originou. Então, este é um dos livros. Temos mais. A criação não é um mito, de Domênico Ravalico. Esse tem muitos detalhes, não vamos explorar quase nada, porque ele é muito detalhista, mas seria interessante mostrar mais uma vez que o trabalho todo é feito em laboratórios científicos. Está vendo aqui, ó? Tem um cientista medindo, pesando, fazendo a experiência dele. Enquanto isso, Charles Darwin jamais soube o que era. Está vendo? Aqui uma célula e aqui o DNA dessa célula, que está aqui dentro. Então, hoje os bioquímicos fazem isso com toda facilidade. Na época de Darwin ele até não teve culpa, porque não existia essa ciência. Então, de certa forma, ele foi um pouco ingênuo, mas foi malicioso, porque ele fez uma afirmação que ele não podia provar, e mais idiota ainda foram os acadêmicos, que ainda hoje defendem, né, a teoria de que tudo isso aqui, ou seja, a nossa civilização toda, a tecnologia, a construção de cidades e máquinas das mais variadas espécies e complexidades, tudo vem de uma ameba, que é o mesmo que a Escherichia coli. Ora, a ameba jamais poderia se transformar nessas coisas todas, porque, como eu já disse, a experiência comprovou em laboratório que é impossível uma espécie se tornar outra espécie, inclusive por causa das células. Ó, no próprio corpo humano, as células nervosas têm um formato, as células musculares têm outro formato, as células ósseas
tem outro formato. As células sanguíneas têm outro formato. Então, até dentro do próprio corpo humano, cada célula é especializada na sua função. Imagina no universo inteiro. Com isso, nós derrubamos totalmente a pseudociência da evolução e consideramos, então, que a criação não é um mito, através da mais pura ciência. Esse assunto está sendo desenvolvido amplamente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e cada vez se comprova mais essa verdade. Então, chegamos assim à conclusão de que aquele quadro mostrando o macaco virando o homem é um absurdo. Não é um absurdo, porque foi feito por maldade. Foi feito maldosamente. Isso aqui foi construído pelo Dr. B.S. Leakey. Ele fez de propósito, diz o filho dele na revista The Reader's Digest, Seleções do Reader's Digest, publicado por Fernando Chinaglia, editora. Lá, Leakey Jr. diz que isso aqui foi uma montagem. Então, quem quiser continuar acreditando, agora já é uma religião, não é mais ciência. Infelizmente, um organismo do porte da Unesco é capaz de editar isso e fazer com que isso aqui chegue às universidades. Bom, então vamos agora mostrar por onde é que nós vamos começar. Aqui nós estamos com um quadro que eu selecionei, onde diz assim, ó, arqueólogos e antropólogos datando e estudando peças extraídas em escavações conferem esses vestígios seu valor real como documentos históricos, verdadeiros testemunhos da história. Tá vendo, ó? Aí vamos passar a figura, para vocês verem melhor. Passei demais. Tá aqui. Olha eles vendo, tá vendo? No teto está pintado, ó, estamos estudando o teto. Tem gente aqui de escada. Vou pegar o lápis. Tem pessoas aqui que estão em escadas, o que significa que essas pinturas no teto foram feitas com o uso de escadas ou andaimes. Esse não, esse está apenas olhando, mas esse está tocando. Isso não nos disseram. Olha, um cavalo e outras figuras. Então, não nos disseram. Apenas mostraram figuras, mas não disseram que eram no teto. Nós sabemos que Miguel Ângelo pintou a Capela Sistina no teto. E foi preciso fazer andaimes. Logo, os homens pré-históricos, para fazerem pintura no teto das cavernas, teriam de construir andaimes. Portanto, não poderiam jamais ser descendentes dos macacos. Temos outra figura aqui interessante, reservamos para mostrar a vocês, que é na parede, mas olha, o estudioso está em uma escada, e é dessa escada que ele está tocando. Está vendo aqui a figura de um touro, ó, o focinho do touro, o chifre do touro e o corpo do touro. E ele está aqui apontando para esse desenho. Mas ele está em cima de uma escada. Isso não nos contaram. Disseram apenas que havia pinturas nas paredes das cavernas. Então, ficou assim desmascarado, vergonhosamente. Inclusive as figuras femininas, que eram chamadas de Vênus, descobriu-se que não eram. Eram uma suposta deusa, que já mostramos a vocês, mas essa não mostramos. Essa era a deusa da fertilidade, ou deusa mãe. Então é de Willendorf, a Vênus de Willendorf, uma das mais famosas. Não tem beleza nenhuma, portanto não poderia ser Vênus. É a figura de uma mãe, e essa mãe é a mãe da natureza. Portanto, Deus já foi
menina. Deus já foi mulher. Já sempre dizer para vocês. Pronto. Encerramos assim as figuras e vamos agora mostrar a realidade. Então, a realidade é que os professores, aqui no livro de Umbanda, por isso que é muito importante conhecer a Umbanda, nenhum erudito pode se fugir a isso. Nina Rodrigues, no seu livro O Animismo Feticista, João do Rio, no seu livro Os Africanos no Brasil, e Manuel Querino, As Religiões no Rio. Então, aqui está descrevendo os autores das obras que estudaram o que estão neste livro. São autores de altíssimo gabarito. Está dito o nome deles, está dito as obras que eles escreveram, a editora, a data e tudo mais. Então, minha gente, agora sim, agora nós vamos entrar na ciência. E o que é que eles descobrem? Eles descobrem que quando um terreiro de candomblé ou de umbanda recebe um cavalo, né? Um cavalo. Um médium recebe a incorporação, ele traça uma bagunça que para nós é apenas uma bagunça. Traços que são, às vezes, misturados, ou ainda, pior, mais complexos ainda, que são mais difíceis de serem decodificados. O fato é que esses traços foram estudados e chegamos à conclusão que nós mostramos para vocês. Então, aqui está, de novo. Agora aqui já está a explicação. Aqui já está dito que esse traço central, que está ondulado, é da linha de Iori. Se a entidade, então, incorpora uma criança, então ela traça essa seta com, vamos dizer assim, ondulações. Se ela é da linha dos caboclos, ela traça essa seta em arco. E se ela é da linha dos pretos velhos, ela traça essa seta com reta. Aqui está mostrando as três, claramente, com toda clareza. Isso é um estudo muito sério. Então, não podemos duvidar, porque está completamente atestado. Aqui, olha só. Vejam bem, quando o traço é em arco, é da linha dos caboclos. Quando o traço é ondulado, é da linha das crianças, né? Quando o traço é reto, temos aqui um único exemplo, é da linha dos pretos velhos. E ali em cima tem um 4. Eu sublinhei esse 4. Por que esse 4? Porque esse 4 vai dizer uma coisa interessante. Aqui também nós colocamos 3 pontinhos. Ó, aqui esse traço, tá vendo? Que é de um caboclo, tem 3 pontinhos. O que significa na linguagem da Umbanda, ou seja, os desencarnados que se manifestam nos terreiros. Quando aqui esse é um caboclo, que o traço é em arco, mas é da linha de Oxalá, porque só Oxalá autoriza um mensageiro dele a traçar esses 3 pontinhos no seu riscado. Então, aqui já é de outra linha, não sei se é de Ori, mas nós vamos ver com detalhes.
aqui nós vamos encontrar um capítulo chamado A Lei de Pemba. E é pela Lei de Pemba que nós vamos chegar a essas conclusões, ou seja, não são gratuitas, são amplamente estudadas, ou seja, olha aqui, eu comandei o Preto Velho durante 5 anos, olha o quadro aqui, tá vendo a demonstração? Vamos repetir o que nós dissemos antes, ó. É grande, é difícil, eu vou dobrar, tá bom? Então, a primeira figura aqui, ó, o traçado é ondulado. E aqui do lado está escrito que esse traçado ondulado é da linha das crianças, dos oris, ou ioris. Esse daqui, segundo, está em arco. E do lado dele está dito que ele é da linha dos caboclos. Então, se é das crianças, ele vem como um relâmpago. Se é da linha dos caboclos, ele vem como um arco. E se é da linha dos pretos velhos, ele vem reto. Além do mais, tem agora aqui quem é a entidade que ele representa. Porque ele não pode vir por vontade própria. Então, veja, se ele está, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o quê? Uma linha em arco, portanto é um caboclo, com 3 pontos, que significa que ele é um caboclo da linha de Orixalá. Só Oxalá permite que uma entidade que vem em nome dele coloque esses 3 pontinhos. Aqui, pelo contrário, nós temos um caboclo também, que vem de Iemanjá, e o final dela, tá vendo, ó, é um tipo de voluta. E aqui está escrito Iemanjá. Então, aqui nós temos, de novo, um traçado, mas esse traçado aqui está no início e não no fim. Então, se estiver no final, é da linha de Ori. Se estiver no início, é da linha de Xangô. Olha, isso só as entidades encarnadas sabem. E é por isso que nós saberemos se uma entidade que baixa no terreiro é verdadeira ou não. Porque ela faz milhares desses traços. Milhares não, dezenas. Então, aqui nós temos, ó, Iorimá, é aquele 4 que nós mostramos dali. Então, aqui está um preto velho da linha de Iorimá. Ó, vejam que a linha é reta. A linha é reta. Se a linha é reta, então é dos pretos velhos. E aqui tem o 4 final invertido, que é Orimá. Aqui nós temos um outro traço, onde nós temos uma curva, uma linha curva, portanto, é um caboclo, é o segundo de lá para cá, e que está com um traço aqui. Esse traço significa que ele é da linha de Oxóssi. Depois nós temos, então, um traço com esse final. É parecido com Iemanjá, mas, ó, Iemanjá está aqui. Vejam bem a diferença. Termina a linha de Iemanjá, termina fazendo ela fecha. E a linha de Ogum não fecha. Há uma diferença mínima, olha. Aqui é o traço da linha de Ogum. Ela para na linha. Enquanto que a de Iemanjá, ela transpassa a linha. Então, o sinal riscado, ou a lei de Pemba, mostra se realmente a entidade é quem ela diz ser ou não é. Então, os babalorixás tinham que saber isto. Então, nós temos mais uma vez aqui, ó, um preto velho, porque a linha é reta, é uma seta, com um 4 no final. Na verdade, parece um 4, mas não é.
mas é a marca de Iorimá. Então, se a figura, se a linha traçada for um arco, é um caboclo. Se for uma ondulação, depende. Se for no início, a ondulação for no início, então é da linha de Xangô. E se for no final, é da linha de Iori. Gente, é extremamente complexo. Aqui é da linha de Xangô, porque tem um traço, ó. Então nós temos aqui, tá vendo, ó, um caboclo, que é em arco, e temos um traço, que é característico de Xangô. Tá vendo, ó? Enquanto que aqui, ó, o traço, só Xangô permite que faça esse traço. Aqui, esse quarto final, mostra que é Iorimá. Então, só a linha, seja do preto velho, que é reta, seja em arco, ou seja ondulada, ela tem que terminar aqui, e ao terminar aqui, ela tem que ter esse final. Se esse final for ondulado, em relâmpago, então é da linha de Xangô. Se não for no final, se for, aqui é no final, se for lá perto da seta, então é da linha de, o contrário, então, Xangô é aqui. Quando começa ondulado, é Xangô. E quando termina ondulado, como é o caso aqui, é da linha de Iori. Minha gente, tem que ter muito conhecimento, então, para saber disso aqui, viu? Tem que ter muito conhecimento, senão a entidade vai chegar, vai fazer a assinatura dela, e o babalorixá não vai saber. Por quê? Porque ele não entende o ponto riscado, ou seja, a lei de Pemba. Isso aqui é uma ciência profunda. E os babalorixá não sabem. Olha o detalhe, ó. Iemanjá, ela, no final da linha, se esse caboclo, que é em curva, é um arco, se fosse de Iemanjá, terminaria assim, ó. Se fosse de Xangô, teria que ter esse traço. Se fosse de Ori, teria que parecer com Iemanjá, ó. Mas ele não toca no traço de lá, ó. Enquanto a Iemanjá ultrapassa, ele não toca. Se é de Iorimá, então ele termina parecendo um 4 de cabeça para baixo. E se é de Iori, não, se é de Xangô, então Iori são 3 traços. 3 traços. Oxalá 3 pontos, diferença pequena. Oxalá são 3 pontos. Iori são 3 traços. Bem parecidos, né? Mas muito diferentes. Então, no final aqui, vai identificar qual é o orixá a qual pertence ou o preto velho, ou o caboclo, ou a criança. Então, no final, aqui está somente a indicação de que isso aqui é um preto velho, que é reto, isso aqui é curvo, portanto, é um caboclo, e isso aqui é ondulado, portanto, é uma criança. Mas se essa ondulação for no início, então é da linha de Xangô. E se for no final, como está aqui, é da linha de Iori. Então, olha, é muito simples. Tá vendo, ó? Se está... Oh, meu Deus do céu, o livro é pesado, viu, gente? Se o relâmpago está perto da ponta da seta, é da linha de Xangô. E se está no início da seta, é da linha de Iori. Pronto. Quem não souber disso, não pode ser pai de santo. Não pode ser babalaô. Eu sou um pai de santo. Eu sou um babalaô. Fui formado em 5 anos.
Aqui se chama a lei de Pemba. Ou seja, se você é um babalaô e a entidade incorpora no médium e ela chega e traça os riscados dela com a pedra, que chama Pemba, ela traça no chão, depois ela apaga. Então, ela tem que ter esse conhecimento, porque esse conhecimento é exclusivamente dos desencarnados. Mas eles revelaram a gente, através dos estudiosos. Nina Rodrigues, né, nós falamos no início, é o Dr. Rodrigo Silva, aliás, o Dr. Arthur Ramos, Nina Brasil, Rodrigo Silva, Nina Brasil e Arthur Ramos. Aqui agora só acho Arthur Ramos. João do Rio. Então aqui nós temos Nina Rodrigues, estudioso do assunto. Depois temos aqui com o livro Africano do Brasil. Depois nós temos aqui João do Rio, com as religiões do Rio. E depois Manuel Quirino com a raça africana e seus costumes na Bahia. 3 estudiosos. E todos foram compilados pelo autor desse livro, que é Winston da Mata e Silva. Gente, esse homem é notável e ele teve muito trabalho para compulsar esses autores que o antecederam e chegar à conclusão que nós estamos dando aqui para vocês. E aí, todo babalaô tem a obrigação de saber disso. Senão, ele está sendo enganado. Ou seja, se ele não conhece a lei de Pemba, então a entidade que chega faz um traçado no chão, faz um riscado no chão, e esse risco no chão, ele não sabe o que é. Aqui nós temos, ó, tá vendo, ó, um risco que termina em 4. Nós já vimos que o final em 4, além do 4 aqui ele dá uma outra volta, nós já vimos que esse 4 é da linha de Yorimá. Ou seja, somente se a entidade pertencer à linha de Yorimá, aqui é um preto velho, porque a linha é reta, então tem o poder e o direito de traçar esse 4 invertido, de cabeça para baixo. Caso contrário, não tem. Minha gente, os pais de santo ignoram isso completamente. Olha os traços aqui de Oxóssi. Então, se a entidade é da linha de Oxóssi, ela tem traços. Pode ser 1, 2 ou 3. Aqui também é reto, portanto é um preto velho da linha de Oxóssi. Aqui também é reto, portanto é um preto velho, mas da linha de Ogum. Ogum, tá vendo? Ó? Ogum é um círculo aqui e um tipo de uma seta aqui em cima. E aqui é Xangô, o S. Então são todos 3 preto velhos. Mas esse preto velho é da linha de Xangô, esse é da linha de Ogum, e esse é da linha de Oxóssi. Então, todos são um preto velho mandado pelo Oxóssi, que é o orixá, um preto velho mandado por Oxum. É Oxum, viu? Não, Ogum, desculpa, Ogum. Ogum, meus óculos não estão prestando mais. E, finalmente, um preto velho da linha de Xangô. Olha só, minha gente, um detalhe pequeniníssimo. Traços, um O com uma seta em cima ou um S no meio. São 3 pretos velhos, mas eles se identificam quem é o orixá a qual eles obedecem. Se é Xangô, é um S. Se é Ogum, é um O com uma seta em cima. E se é de Oxóssi, são traços
na linha. Todos vocês são preto velho, porque a linha é reta. Isso, minha gente, se chama a lei de Pemba. E é fundamental. Todo babalorixá, eu me tornei um deles, tem que ter de cor. Eu não tenho mais de cor, porque deixei essa arte há muito tempo, mas aqui está explicado detalhadamente, ó, a lei de Pemba. Ou seja, quando o desencarnado ele chega no terreiro, ele é obrigado a fazer as suas assinaturas e dizer de que orixá ele é enviado. Né? De qual orixá ele é enviado. Então vamos encerrar aqui, mostrando a vocês assim, que não é brincadeira, né? Ó, aquele livro é muito grave, ó, tá vendo? Ó? O 4 invertido é Iorimá. O 6, parece o número 6, é da linha de Iemanjá. Não, essa aqui ultrapassa. Ó. Essa ultrapassa. Não é um 6, ultrapassa. O 6 está... O 6 não ultrapassa, é da linha de Ogum. Ogum e Iemanjá. São parecidos? São, mas não são iguais. Ó, Iemanjá ultrapassa e Ogum não ultrapassa. Então, se não souber isso, ó, criança, caboclo, preto velho. Mas quando eles vêm, eles fazem tudo de uma maneira muito complicada. É preciso você ter muito conhecimento e muito cuidado. Estudar mesmo. Por quê? Porque eles intermeiam tudo assim, olha. Aqui nós temos, tá vendo? Os 3. Nós temos uma ondulação, que é de Ori. Nós temos uma reta, que é de um preto velho. E nós temos um arco, que é de um caboclo. Então aqui nós temos essa entidade que chegou, ou são 3 entidades diferentes, que tomaram o médium e se alternaram. Tá vendo? Porque a linha em relâmpago é das crianças, a linha em arco é dos caboclos e a linha reta é dos pretos velhos. Isso se chama a lei de Pemba. Então, chegamos aqui aos 47 minutos, 42 minutos, vamos parar, porque senão vocês vão ficar aborrecidos. Paramos aqui mostrando o que todo babalorixá tinha de saber, mas não sabe. Até o próximo.